Bem-vindos de regresso a mais um destes podcasts sobre a Associação do Ensino Particular, portanto, os seus 50 anos. Hoje a nossa convidada é a professora Ariana Cosme, ela é professora universitária, é investigadora, professora na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, mas que está agora em comissão de serviço na Inspeção-Geral de Educação e Ciência como Inspetora-Geral. Portanto, dá-lhe uma visão, pelo menos cruzada, de várias perspectivas. E desse ponto de vista, até por esta sua experiência mais recente, mas também por aquilo que fez ao longo de tantos anos, com obra publicada, com indicações sobre o currículo, sobre a autonomia escolar, sobre esses temas todos, como é que olha para o equilíbrio entre o sistema, a oferta pública, portanto, que tem que garantir a universalidade e, ao mesmo tempo, a sua complementaridade com o ensino privado, com as escolas privadas? Obrigado pela questão. Eu entendo que toda a escola presta serviço público. Uma, de facto, é financiada pelo Estado, é estatal, se quisermos chamar assim. Eu não consigo distinguir a importância e a relevância. Há uma coisa que nós costumamos também dizer no jornalismo, é que todo o jornalismo é serviço público, apesar de não ser pago pelo Estado. É isso mesmo, é isso mesmo. Todo o bom jornalismo, pelo menos. Sim, o bom jornalismo, imagino que sim. É exatamente como a escola. Eu não distingo responsabilidades de missão, não consigo distinguir responsabilidades na prestação do serviço de qualidade. Quer a escola que é financiada pelo Estado, a escola estatal, quer as escolas que são pagas pelo privado. Eu acho que são todos pais e alunos clientes de um projeto que tem que se afirmar com qualidade. E vejo isso com responsabilidade dos dois lados. E portanto, acho bem pensar. Neste momento estamos vínhamos num processo onde se fala muito de autonomia, mas nós, apesar de tudo, temos um sistema que, pelo menos nas nossas escolas do ensino público, dá ainda relativamente pouca autonomia quando comparamos com outros sistemas europeus. No sistema particular é diferente, não é? As escolas têm muito mais maleabilidade. Tem toda a razão. É total a liberdade, mas também a dose de responsabilidade que essa liberdade traz às escolas particulares. Ela, como tem liberdade de desenhar o seu projeto de trabalho, o seu projeto de ação, tem também a responsabilidade de responder por ele, pela qualidade dele. A escola pública, a estatal, não vive dessa autonomia, está desenhada assim, a máquina da escola, os 812 agrupamentos que há no país, os 5.000 unidades orgânicas, estão de verdade dependentes de uma estrutura nacional que coordena e que pode fazer perigar a qualidade do projeto que se oferece em cada contexto, porque as pessoas não se sentem autoras em responsabilidade do projeto de escolas que estão a defender. E eu vejo a escola privada, evidentemente, com muito maior flexibilidade, muito maior autonomia. Foi, aliás, inspirada também na experiência, porque a legislação, os normativos são mais leves, nesse sentido da autonomia para o privado, que se inspirou a última reorganização curricular, que aponta também para alguma autonomia das escolas da rede estatal, com 25% de autonomia. E como é que papel, por exemplo, o papel das famílias, dos pais, não é? Quando um pai coloca o filho numa escola que tem que pagar, quase que obrigatoriamente está mais envolvido, costuma-se dizer que aquilo que é grátis ninguém liga muito, não é? Portanto, portanto uma família que às vezes se empenha para pagar uma escola particular, portanto, em princípio, em média, estará mais empenhada. Mas há também muitas famílias, e eu diria também a maioria, porventura, das famílias no ensino público, que têm essa participação. Essa relação entre a família e a escola, e a família, digamos, eu vou usar um termo que se calhar não é muito habitual, a família como cliente do serviço que a escola presta. De verdade, nota-se que todos pagam a sua escola, mas uns pagam a dobrar, porque além dos seus impostos pagam a propina do seu filho. E, nesse sentido, estes pais clientes,
e o termo é mesmo esse, em termos sociológicos, o aluno cliente da escola. Estes pais clientes tendem a ser mais vigilantes, porque fizeram, como dizia muito bem Zé Manuel Fernandes, muitos fazem um grande sacrifício de organização familiar para poder pagar aquela propina. Não pensemos só que a escola privada é só frequentada por alunos de classes altas, fortemente, enfim, e economicamente e culturalmente apetrechadas. Outros veem neste projeto de escola um projeto mais contextualizado aos seus sonhos, aos seus desejos, e lutam para eles. Mas também gostaria de pensar que os pais da escola estatal também se entendessem como pais clientes, porque isso contribuiria para uma melhoria da qualidade da oferta. A escola precisa que os pais se interessem por ela. A escola pública, e agora chamamos de escola pública à estatal, a que não é paga por propinas, é paga de outra maneira, porque ela é paga por todos os portugueses. Ela não pode ser tratada com ligeireza. Eu tenho muita pena, mas a verdade é que a diversidade de grupos sociais faz com que alguns acreditem pouco no projeto escolar. Mas eu vejo com muita pena que também os pais da escola estatal não se portem como pais clientes. Eu agora, neste lugar da inspeção, tenho uma noção diferente. É isso que eu queria precisamente perguntar. Qual é o seu olhar? Tem obrigatoriamente que ser um olhar visto, porque são dois pontos de vista completamente diferentes, né? Uma é teórico quase. Talvez estou a exagerar um bocadinho. E outro é agora, de repente, ver que há um mundo que se descobre. Eu imaginava que sabia o suficiente de educação para ter palavra, para publicar, para ter palavra, para ter voz. Mas, de verdade, há uma realidade nova que se abre quando eu assumo a inspeção geral, que são as dezenas de queixas diárias. As dezenas de queixas, as dezenas de pedidos de socorro diárias, que chegam, agora sim, sobretudo a partir da realidade da escola estatal, da escola pública estatal, não da rede privada. Mas é uma noção de papel de participação dos pais que me desgosta. A minha é a investigadora. Naturalmente, à inspetora-geral, todas são legítimas, todas são para levar a bom porto em averiguações, para se perceber o tamanho e a justeza da queixa. Como investigadora, inquieta-me e desgosta-me, porque são normalmente sobre coisas simples, de relação, sobretudo de comunicação, não têm a ver com o essencial. O essencial, o que é significativo, é a qualidade do projeto educativo. Não há queixas sobre a qualidade do projeto educativo que a escola da A, B ou C oferece aos nossos filhos. Não, funcionário empurrou a nossa filha, o chão está mal levado. E coisas, naturalmente, enfim, tudo isso é pequenas, importante, mais graves. Não estamos a falar de a nossa escola não consegue progredir. Temos aqui um problema com a qualidade dos professores, ou temos um problema da qualidade das instalações, no sentido, por exemplo, não existirem meios técnicos ou meios... Infelizmente, as queixas não têm a ver com essa qualidade da oferta. Não se discute a qualidade da ação intelectual do professor. Um professor é um profissional, né? Intelectual. Não. Discute-se se dirigiu, do ponto de vista da comunicação, mal ou bem ao meu filho. Nunca da qualidade interna aos materiais que promove, à reflexão que promove no seu filho. Infelizmente, as queixas não são a esse nível. E nas escolas privadas, nas escolas da rede privada, a atenção e o cuidado, porque o que está em jogo é o projeto de vida do seu filho, que já está alicerçado aos 9, 10 anos, 11 anos, já é projeto de vida. E, portanto, tem que ser feito com qualidade, tem que ser feito sem imputações, tem que ser feito de forma integral. E, portanto, eu acho que há pais que estão muito mais vocacionados, e eles estarão no privado, para o acompanhamento ao projeto integral, do que estão na rede estatal. E entendo que isso prejudica a rede estatal. E sente os que pais estarem pouco atentos. E sente que isso é um problema. Nós muitas vezes tendemos a culpar o Estado de tudo, não é? Sim. Mas sente que há um problema digamos, de própria cultura social, daquilo que é o ambiente social, nós termos
e ainda hoje, infelizmente, em princípio, há uma grande clivagem entre aquilo que é a formação da maioria dos pais e aquilo que vai ser a formação daqueles filhos. Já começa a acontecer, enfim, já há muitos pais nas últimas décadas houve uma mudança muito substantiva, mas ainda temos muitas famílias Sim. em que, sobretudo, enfim, e habitualmente nós damos mais atenção às mães, não é? Não sei se a maioria das suas queixas vem de mães ou de pais. De mães, naturalmente, porque todos sabemos que as mães são o interlocutor das famílias, que está mais próximo desta responsabilidade de acompanhamento da educação escolar dos filhos, sendo, sobretudo, um acompanhamento mais intensivo nas idades mais vulneráveis. Educação de infância, pré-escolar, primeiro ciclo. As queixas que chegam à inspeção são, eu posso dizer, são maioritariamente de crianças vulneráveis pela idade, os pequeninos, e crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Depois há ali um apagão. A partir da adolescência, eu acho que se entregam as crianças e os jovens, de verdade, da responsabilidade de sua sobrevivência. E os pais não são tão efetivos na presença. Sim, ainda bem que são as mães, como sabe, todos os estudos mostram que as mães são determinantes no sucesso escolar dos filhos, o interesse das mães, o impacto das mães. Eu gostaria de pensar que não é a mãe helicóptero, a mãe que está sempre em cima a tomar conta e a abafar o seu filho. É a mãe que cuida, a mãe cuidadora. Nós, de verdade, como dizia, nós somos ainda um país com um problema de democracia mitigada, nesse sentido que temos ainda uma forte percentagem de pais encarregados da educação que não frequentaram a escolaridade obrigatória sequer, né? Que vieram embora da escola no 6º ano, 8º ano, 9º ano. Estamos a formar agora ainda as primeiras gerações de gente com os 12 anos completos. Sim. É um processo que tem 12 anos, mais ou menos 14 anos, portanto, imagina, 2010, 2011. É muito recente. Nós devemos formar todos os anos na universidade a primeira geração de licenciados e mestres em muitas famílias. A universidade massificou-se, a outra escola também, e democratizou-se neste sentido. Mas há ainda um preço a pagar, que é um relativo desconhecimento do que é a lógica escolar. Uma estranheza, chamemos-lhe assim. Há ainda uma estranheza que afasta os pais da reivindicação dos seus direitos. E conhecer direitos, ter um projeto de qualidade, um projeto intelectual forte, sólido, exigente. Eu tenho que sair de lá. Naturalmente, o meu filho tem que ser bem tratado, não pode ter salas sujas, nem funcionários ou professores, enfim, delicados. Né? Mas tem que saber o suficiente e vir com ciências, com filosofia, com artes, empoderado de informação e conhecimento que o vai libertar na vida, né? E ainda não estamos na fase em que as queixas dos pais e a observação do pai têm a ver com a qualidade do pai, mãe, encarregado de educação. Muitos encarregados de educação são as instituições que acolhem crianças e são eles a voz do encarregado de educação. Ainda estamos. Eu acho que vamos ter que dar o salto. Nessa altura a escola será melhor. E do lado dos professores, formou professores durante toda a sua vida, durante parte da sua vida, formou professores e seguramente deve-se ter apercebido que a imagem do professor foi mudando ao longo da sua carreira, com períodos em que teve mais prestígio, períodos em que era uma profissão muito procurada, períodos em que, como estamos a ver agora, há quase que fuga, houve anos de fuga da profissão, e ao mesmo tempo, como é que isso... Percebe-se que há professores, por exemplo, no ensino particular, nem sempre se consegue porventura dar o tipo de carreira que o ensino público, porque tem outro tipo de estrutura e outro tipo de garantia de financiamento, consegue dar. Como é que olha para a forma como o professor tem evoluído? A profissão complexificou-se claramente, né? Com a democratização, com a massificação e o projeto de construção democrático de uma escola onde todos possam aprender o melhor que podem. Eu reconheço que a profissão ficou muito mais exigente. O Philippe Ernoult, o suíço, dizia que é uma profissão de risco. Ela não está em risco, ela é de risco porque ela é feita de urgências, de incertezas, porque é solitária.
Mas é feita na expectativa de que um professor responda sempre bem a qualquer episódio que acontece numa sala de aula. Portanto, ela é exigente, ela é de risco neste sentido, que é exigente. E os tempos e formação deles não acompanhou, de facto, as exigências de transformação. A massificação trouxe também degradação. O grosso da massificação já foi há muitos anos, não é? Não foi há tantos assim. Ainda estamos reféns disso, porque ao massificar a entrada de alunos, massificou-se a entrada de profissionais, que são docentes, mas que não têm formação de professores, não se fizeram professores na carreira, porque eu admito que um jornalista também se faz na carreira, um professor faz-se na carreira, constrói-se. Eu admito que alguns não se conseguiram construir, porque houve uma espécie de proletarização da profissão. A profissão deixou de ser de intelectuais, como era há 40 anos, há 50, quando falava dessa visão nostálgica do professor como uma entidade credível, de conhecimento, na posse de conhecimento. Ela proletarizou-se e, portanto, ela fez afastar um público que procuraria outro nível da realização profissional. Eu acho que é preciso resgatar essa noção de profissão intelectual com nível. Naturalmente, terá que ser acompanhada de condições salariais, de condições de estabilidade, que o privado consegue garantir, ao contrário do público, parecendo apetecível o público, porque a carreira se faz mais depressa, é um bocadinho mais bem paga, mas o privado traz uma noção de pertença que ajuda muito a encontrar a identidade profissional, que é a pertença ao projeto, a estabilidade. Eu isso devo dizer que compreendo muito bem. Faz-me imensa confusão, imaginar que, ao contrário do que acontece nas escolas particulares, onde o diretor da escola, enfim, a equipa de direção da escola, a equipa de gestão, que muitas vezes envolve a comunidade, não é apenas o diretor, digamos assim, pode escolher os seus profissionais, e uma escola pública em que os seus profissionais caem lá de paraquedas e quem lá está pode ser uma pessoa que se identifique com o projeto, pode ser uma pessoa que seja completamente ao lado, que tenha outra ideia, tenha outro conceito, não encaixam de uma forma um no outro. São muito desiguais. Isto era uma coisa que não devia acontecer. Mas os professores, mesmo os professores, não é preciso eu falar dos sindicatos, mesmo os professores... Eu diria os sindicatos não querem. Os sindicatos não querem, mas os professores também têm muito receio de uma situação em que a escola seja empoderada, por assim dizer. Eu não gosto muito da palavra empoderada, mas... Mas a avaliação de profissionais suscita sempre alguns medos, e nos professores, que curiosamente são profissionais da avaliação dos alunos, portanto parece ter um medo maior da avaliação deles próprios. Mas percebe bem que as condições são desiguais. Quando um professor de uma escola particular compromete todos os seus docentes em nome de um projeto que os une, naturalmente também de um salário que se paga, mas sobretudo de um projeto que os une, passa-se muitas horas na escola. Passa-se uma parte da nossa vida muito substantiva na escola. Aquela é a nossa segunda casa, quando não é a primeira casa, em termos de horas dadas de entrega. Eu acho que as pessoas têm que ter vida própria, amigos e famílias e outros projetos e hobbies. Mas há um tempo muito importante para um adulto passado na escola. Ou aquilo é feito com prazer, com significação. Aquilo é significativo na minha vida e com entrega, ou então aquilo não entusiasma ninguém, não motiva ninguém. Eu acho que muitos profissionais da rede estatal, da rede pública, isto pode estar a acontecer. E não acontecerá. Não vincular-se. Mas eu conheço diretores da escola pública estatal que dão um litro e tentam agregar, agregar aquele corpo, mas de verdade fica mais complexo. E diga-me uma coisa, porque a noção é de estabilidade para sempre. Uma boa parte desses problemas que os próprios professores sentem, do tempo que passam na escola, não tem a ver, de alguma forma, com organismos como aquele que dirige agora, que pedem muitos papéis, e que parece tudo montado numa lógica de alguma desconfiança em relação... É um sacrifício muito grande. Não tem sentido nenhum quantidade da carga burocrática que se coloca aos professores. A Inspeção-Geral
que tem costas largas neste processo. Em nome da inspeção são pedidos toneladas de papéis que a inspeção nunca pediu, não pede, não requisita. A inspeção só pede que as pessoas sejam capazes de se autoavaliar, de se ler com um instrumento mais simples, menos complexo, no que diz respeito à complicação, mas complexo em intensidade reflexiva. Felizmente, de verdade, estou hoje mais segura de que não é por causa da inspeção, não é por causa da ação de controle, que a inspeção, evidentemente, na sua orgânica tem que cumprir. Nós temos que verificar se as coisas se processam de forma digna ou não. É pago pelos nossos impostos, tem que ser, não pode ser de outra maneira, esta função de controle, mas também de acompanhamento. E na dimensão de acompanhamento da inspeção é pedido simplifiquem, vão ao essencial. O essencial está no necessitar de um aluno junto do seu professor. O essencial não é a tabela, não é a grelha. Estas coisas, como os professores dizem, que foram grelhados por inúmeras grelhas que grelharam todo o sistema. Não pode ser, isto é muito injusto. E aí há um contraste. Isto nasce de estranhas idiosincrasias. As pessoas inseguras voltam a prestar provas sobre uma grelha, outra grelha. E o privado não faz isso, o particular não faz isso. Até porque há uma questão de proximidade, a responsabilidade é mais próxima. Pragmatismo, também pragmatismo. Também um reconhecimento direto do que são as suas dificuldades, muitas vezes expressadas pelo tal pai cliente. Eu acredito que os pais ajudam muito a escola a pensar-se. Na forma como se colocam e colocam as suas dúvidas, e os pais do privado estão a fazer um melhor papel do que os pais do público. Mas admito que o público estatal ainda vê com alguma desconfiança, às vezes, a presença dos pais, mas não deveria ver. No que diz respeito à inspeção, o nosso papel é muito pensar, fazer a escola pensar que é no acompanhamento com os pais que isto se constrói. Afinal, são os filhos deles. Os nossos alunos são os filhos deles. Portanto, quem interessa mais o projeto é aos pais, aos encarregados de educação. A inspeção tem tido, no âmbito de uma ação que desenvolve, chamada avaliação externa das escolas, tem tido este papel pedagógico, que é sejam capazes de se ler, de ler o que nos está mal, quais são as ações e as frentes de melhoria que têm que fazer impactar nas vossas escolas. Fazemos isto no privado, no particular, e fazemos isto no estatal. Fazemos isto em toda a rede de escolas. Nós trabalhamos com toda a rede. Eu acho que, apesar de tudo, há sinais de melhoria. Nós temos hoje uma escola mais forte que há 30 anos e que há 40. Também, de uma forma mais aberta, falamos das dificuldades. Só por isso é que elas parecem maiores. Muito grandes. Parecem maiores. É porque falamos com maior franqueza. Falamos de forma desempoeirada de assuntos que antes estavam no segredo dos deuses, que é nem todos os professores são bons profissionais. Ninguém diria isto há 30 anos. É verdade. É preciso construir a profissão. Isso acontece em todas as profissões. Infelizmente não vamos poder continuar a nossa conversa. Muito obrigado. Foi muito útil.